Bom dia. Mateus 13, a partir do versículo 3. E nós vamos meditar em uma parábola de Jesus, bastante conhecida, inclusive ele mesmo, depois ele dá a explicação para os discípulos, para os apóstolos dessa parábola. Então tá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 3. Então, meditando somente nas parábolas de Jesus. Agora nós vamos ler, que na verdade vai ser mais uma leitura, porque nós vamos ler a parábola e depois, mais à frente, vamos ler então a explicação da parábola. Só isso. O versículo 3 diz assim: Eis que um semeador saiu a semear, e enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa parábola, Jesus fala, diz que a história que ele conta, né? Que tinha uma pessoa, né? Digamos que fosse um lavrador, ele saiu ali para plantar, para semear a semente. Enquanto ele estava plantando ali a semente, uma parte da semente caiu ali na beira do caminho, na beira de onde ele passava, do trilho. E as aves, os passarinhos vieram e comeram aquelas sementes. Uma outra parte das sementes caiu no terreno ali rochoso, tinha muito cascalho, muita pedra. E tinha somente uma camada fina de terra ali, mas era pedra, cascalho. Mas ela nasceu, mas assim que nasceu, que brotou, o que aconteceu? Ela brotou, o solo não era profundo, mas quando o sol veio, o sol apareceu, queimou as plantas. Por que queimou? Porque ela não tinha uma raiz profunda, uma vez que ali era terra, rocha, cascalho. Então não tinha uma rocha. Então o que aconteceu? Elas se queimaram, morreram também. Aí uma outra parte dessa semente caiu no meio dos espinhos, espinheiros ali. E essas caíram no meio do espinho, assim que elas cresceram, as plantas, os espinhos estavam ali, sufocaram, cobriram. E elas também não foram à frente e morreram. Mas uma parte da semente caiu ali numa terra muito boa, uma terra, parte dela já estava cultivada, já estava adubada, uma terra boa. E aquela semente caiu numa terra boa, parte dela, a colheita dela foi, imaginando, 100 por 1, ou seja, cada grão que plantou produziu 100. Outros, cada grão produziu 60. E outros um pouco mais, 30. Isso que é a história que Jesus contou. Agora, Jesus mesmo traz agora a interpretação desta parábola. Ele diz, então, aqui no versículo 18,
de Mateus 13. Ele explicando agora a parábola, o que quer dizer. Ele falou, portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Vocês prestem atenção para entender o que significa a parábola. Falou, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, veio o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, está falando, olha, o que significa essa semente ali no início, que eu estou falando agora, caiu na beira do caminho. É quando a pessoa ouve o evangelho, ouve uma pregação, como nós já estamos fazendo aqui, você explica, fala do evangelho, mas a pessoa não compreende. Nós falamos do evangelho de Jesus Cristo, mas ela não entende porque ela quer um outro tipo de evangelho. Ela acha que Deus é um outro tipo de Deus, que Deus está ali para servir, que Deus está ali para ajudar, para abençoar, para curar, está tudo. Mas ela não quer esse evangelho que nós pregamos, que é o evangelho da verdade, que é o evangelho de Jesus Cristo. Ela não entende. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falar, não, mas eu não compreendo. Como que Jesus é bom, Deus é bom e deixa a criança morrer? Como que deixa acontecer isso e aquilo outro? Não olha e não analisa, porque o culpado somos nós. Pecadores somos nós, está na palavra. Se nós vivemos em desobediência, vivemos em pecado, tem consequências. As pessoas não compreendem que imagina que tem que ter um Deus bonzinho, bobinho, tolinho, que está ali só para ajudar, só para socorrer, só para proteger, só para defender e nada mais. E esse não é o nosso Deus. Tá? Então tem muitas pessoas que ouvem o evangelho, mas não entendem, não compreendem. Por quê? Porque aí o diabo vem e tira, ele traz a dúvida. Ah, não é isso, é aquilo. Quantas vezes nós deparamos pessoas que ficam questionando o evangelho? Questiona por isso, questiona por aquilo. Ah, não podia ser assim, não podia ser assado. Então, porque o diabo não deixa a palavra de Deus prosperar na vida delas. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O versículo 20 fala, o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quem que essa semente foi jogada ali na terra rochosa, onde tem pedras, tinha cascalhos, nasceram, só por pouco tempo assim que nasceram, morreram, não tinha profundidade, estavam sobre os rochas. Então são as pessoas que ouvem. Quantas vezes pregamos, as pessoas ficam todas empolgadas, nossa, que maravilha, palavra de Deus, agora eu vou seguir Jesus, eu vou viver esse evangelho, e é isso que quero, está naquela empolgação. Mas assim que começam as batalhas, começam as lutas, começam as guerras, as perseguições, porque ser cristão, não estou falando de ser evangélico, mas ser cristão é você enfrentar a luta. É você pegar a sua cruz para carregar. É você não concordar com o mundo de maneira nenhuma, só com Jesus. Tem pessoas, por exemplo, que se posicionam, não, vou lutar pela restauração do meu casamento, que é a vontade do Senhor, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, vem perseguição, família, amigos, começa, não, porque você é bobo assim, sabe? Acaba desistindo. Por quê? Porque não tem raiz. Eles vieram em busca de uma restauração, em busca deste ou daquele benefício. Mas quando vêm as lutas, quando vêm as batalhas, desistem. Essas são aquelas sementes que caíram sobre o terreno rochoso. O versículo 22 é Jesus explicando. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida,
e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Essas são aquelas pessoas, essas que são semeadas entre espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, entendem, compreendem e aceitam. Mas por exemplo, não, eu vou, esse é o evangelho. Eu quero seguir. Mas acontece que elas ainda são carnais. Ah, não, tem preocupação em ganhar dinheiro. Vem as propostas. Vem proposta sexual. Vem a proposta de prazer, lazer, de tudo mais. As propostas de prosperar em todas as áreas. Então o que acontece? Isso sufoca, velho. Não, e acabam desistindo, voltando para o mundo. A palavra fica infrutífera, não produz frutos. Como várias pessoas que nós encontramos hoje aí no mundo evangélico, nas denominações evangélicas, que dizem ser cristão, mas estão preocupados com as coisas do mundo, as coisas da vida. A palavra é infrutífera na vida deles. Porque eles estão no pecado, eles estão no erro. Mas não são. Então é isso que é só a palavra infrutífera. Essas que são a semente que está no meio do espinho. Já cair na boa terra, uma terra adubada, cultivada, é o que Jesus disse no versículo 23. Mas enfim, foi semeado em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a entende, e este frutifica e produz grande colheita, alguns com 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Ouviu a palavra? Tomou posse, através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos, através de tudo. 100 pessoas mais se convertem, ou 60 pessoas mais se convertem, ou ainda 30 pessoas mais se convertem ao Senhor. Então, esse é um exemplo do seu caráter, dos seus ensinamentos, dos seus conselhos, da sua pregação, enfim, através de você ser um servo, uma serva do Senhor, você também faz com que várias outras também sigam o mesmo caminho. Então tem umas pessoas que têm, são 100 pessoas mais. Depois que eu me converti, eu tenho 100 pessoas que se converteram. Depois que eu me converti ao Senhor, tem 60, outras 30. Isto são a boa semente. Você ouviu a palavra, recebeu a palavra, se converteu e hoje você está produzindo frutos. É isso que Jesus disse. Ele falou, olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ok? Muito bem, nós lemos a parábola de Jesus e amanhã, querendo Deus, nós iremos meditar em outra parábola. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, vamos.